Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Continuamos nosso assunto sobre união da alma e do corpo. Este assunto está no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, que se encontra na parte segunda do livro dos Espíritos. Nós já fizemos dois estudos a respeito deste conteúdo. Já trabalhamos das questões 344 à questão 347. Hoje nós vamos tratar das questões 348 a 350. Então, são três questões que nós vamos trabalhar aqui hoje. Na questão 348, é trazida a seguinte pergunta: sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? E os espíritos nos respondem: sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova. Muito interessante a pergunta, né? E se a gente voltar a um assunto anterior a este, que é a união do espírito ao corpo, né? Neste processo reencarnatório, nós sabemos que existe ali um item que trata ah, do, do prelúdio da volta, né? Ou seja, do momento que antecede a volta do espírito à vida corporal. Então, quer dizer, o espírito está lá no plano espiritual, nós estivemos lá no plano espiritual antes desta reencarnação, e lá no plano espiritual, a depender da nossa condição, nós tivemos a possibilidade de trabalhar em um planejamento reencarnatório, né? É, isso a gente coloca como sendo uma possibilidade, dado que alguns dos espíritos, alguns de nós, por exemplo, lá no plano espiritual, se estivemos em desequilíbrio muito grande, muitas das vezes esta reencarnação ela pode ser, né, trazida ao espírito de uma maneira que ele nem tem consciência daquilo. Então, ele acaba reencarnando por meio de um processo intercessório, onde amigos que se interessam por ele, né, que estão ali prestando auxílio a este espírito, intercedem e tomam a frente deste processo reencarnatório para aquele espírito. Então, ele, naquela condição de desequilíbrio, talvez não tivesse a consciência deste processo reencarnatório. Mas vamos considerar, por exemplo, espíritos que estiveram ali no plano espiritual, que recobraram seu equilíbrio espiritual, que estiveram trabalhando, né, que trabalharam nas colônias, em assistência tanto a espíritos, né, desencarnados no plano espiritual, como também aqueles que estiveram aqui reencarnados, né, ou seja, em processos de auxílio em quaisquer frentes, né? Então, esses espíritos ali agariando possibilidades, compreensão, entendimento com relação aos valores do espírito, eles podem, então, por exemplo, ter acesso ao seu próprio planejamento reencarnatório. Né? Nós vimos lá o prelúdio da volta. Nesse momento, né, passado aquele processo de planejamento, ele então sabe que ele vai reencarnar, nós vimos que muitos espíritos, dada a sua própria imperfeição moral, tem um receio de reencarnar, tem uma certa inquietação em reencarnar, com medo de cair novamente naqueles delitos que marcam a sua bagagem espiritual. Por que isso acontece? Né? O espírito sabe que ele precisa progredir, ele precisa trabalhar a si mesmo, renovar a si mesmo, ou seja, transformar-se para melhor para que ele conquiste em si os valores morais e espirituais necessários para o seu progresso. Então, ele vai ter que enfrentar as suas próprias dificuldades. Então, por exemplo, um espírito que tem características viciosas, ele pode vir a solicitar nascer em um meio onde ele teria contato com este vício, para que ali ele passasse por uma prova na qual ele tivesse que enfrentar as suas próprias dificuldades, vencer a si mesmo, o seu próprio desejo. Nisso, ele vencendo, ele agaria ali esta conquista para si, ele tem um mérito desta vitória. Então, ele passa por aquela prova. Só que, por que do receio? Porque a gente sabe que aqui, por exemplo, na Terra, nós estamos em um mundo muito material. Falando aqui da grosseria, da matéria que serve de instrumento para nós aqui enquanto encarnados, né? O nosso corpo, por exemplo, a grosseria da matéria que consiste este corpo, ela é muito grosseira.
como resultado desta grosseria, as faculdades do espírito, elas são, de certa forma, né, bloqueadas ou para o exercer dessas faculdades de maneira completa, né, este corpo serve como um grande obstáculo. Então, não é possível que este espírito, dada essa grosseria do nosso espírito, do nosso corpo, possa, com uma certa facilidade, exercer todas as suas faculdades, dado a grosseria do corpo. E o que que acontece então? Ele, por exemplo, esquece daquilo que ele vivenciou lá no plano espiritual antes de reencarnar, né, de maneira consciente, aqui, por exemplo, em estado de vigília, né, ele se esquece daquilo que ele acordou, apesar disto se manifestar em nós através das próprias dificuldades que nos cercam. Então, ele se esquecendo, né, e vivendo a vida dele, muitas vezes ele cai neste esquecimento das buscas dos valores espirituais, acaba enredando por uma trilha que visa, muitas das vezes, apenas a satisfação do seu próprio corpo, das suas próprias necessidades materiais. Né? Ele fica ali, de certa forma, com um véu que bloqueia a sua visão com relação aos verdadeiros valores do espírito que precisam ser trabalhados aqui. Então ele se deixa levar muitas vezes. Aí você fala, poxa, mas então o esquecimento vai ser sempre um grande obstáculo para essa conquista. A gente tem as explicações a respeito disso. O esquecimento, ele é necessário, justamente por conta da nossa condição espiritual ainda ser bastante inferior. Porque, vejamos, se eu me recordo daquilo que aconteceu nas vidas passadas, as pessoas que vão entrar na minha existência, que vão passar pela minha vida, vão, de certa forma, mostrar a relação que nós tivemos uns com os outros. Então eu vou ver aquilo que aquela pessoa fez para mim numa outra existência e eu vou me sentir, de certa forma, com grandes dificuldades de me reaproximar. Eu sei que ela fez mal para mim, então eu não quero conversa com ela. Eu fiz mal para aquela pessoa, então ela não vai querer, né, se aproximar de mim. Então, essa recordação, ela atrapalharia fortemente o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. Isso, com certeza, impactaria muito nas nossas relações sociais. Imagina a mãe que recebe ali no seu colo um filho recém-nascido e ela vê naquele corpo recém-nascido o espírito que lhe fez mal, né, nas outras encarnações. Isso a gente está falando hoje, 2026. Imagina isso há 6.000 anos atrás, onde a lei de Talião, né, prevalecia, por exemplo, né, talvez, mais ou menos nessa data mesmo, né? Então, olho por olho, dente por dente, onde as bases morais ainda estavam em vias de serem construídas, né? Então, veja a dificuldade. Este esquecimento, portanto, ele é necessário para nós. Então, neste momento, nessa nossa encarnação, nós ainda, com o esquecimento, podemos progredir sim. Por quê? Através do estudo das nossas próprias imperfeições, nós conseguimos reconhecer as nossas dificuldades e também ter uma ideia daquilo que nos foi trazido como planejamento. Portanto, se eu estudo a mim mesmo e sei que o vício, por exemplo, é algo que realmente é um grande desafio para mim, e se o ambiente no qual eu sou inserido, eu tenho grandes possibilidades de ter acesso, ou grandes facilidades de ter acesso, pode ter certeza que isso é uma das provações que me foi trazida com o propósito de me fazer auxiliar, porque eu vou ter que vencer a mim mesmo neste contexto ao qual eu estou inserido. Então, a gente pode ter sim uma recordação deste planejamento através das próprias circunstâncias nas quais nós passamos. Existem outras maneiras também? Sim. Nós sabemos que somos acompanhados, existem espíritos que nos auxiliam na condução da nossa própria existência, que nos guiam. Temos os nossos espíritos familiares, aqueles que se interessam por nós, e nisso, né, de acordo com as nossas, com aquilo que a gente vibra, também temos os guias superiores a nós, os nossos mentores espirituais que nos auxiliam no nosso progresso, sempre espíritos superiores a nós. E eles podem nos inspirar boas resoluções, nos inspirar, nos dando conselhos, nos auxiliando a ver através daquela dificuldade, né, de uma maneira que não interfira no nosso livre-arbítrio, né, ver naquelas possibilidades ou naquelas situações as possibilidades para que a gente possa se enriquecer espiritualmente.
Existe outra maneira ainda. Quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende parcialmente do nosso corpo material. Nosso corpo material fica lá descansando e nós temos a possibilidade temporária de nos desprendermos, continuamos ligados ao corpo ainda, mas nós nos desprendemos e ali neste momento que nós chamamos de emancipação da alma, nós temos a possibilidade de entrar em contato com estes mesmos espíritos. E ali eles nos dão conselhos, eles nos auxiliam a compreender melhor o motivo de estar passando por aquela situação, eles nos advertem com relação às escolhas que nós estamos fazendo. E isso tudo, quando nós voltamos ao nosso corpo físico, a gente desperta e este contato que nós tivemos se manifesta de uma forma para nós que a gente nem percebe, né? Se manifesta de uma maneira até intuitiva durante o nosso dia. Então a gente fica com aquele negócio, acho que não vou fazer aquilo, acho que não vou tomar essa decisão, né? Porque eu acho que isso não vai fazer bem para mim. Você vai pensar, nossa, acho que eu me excedi naquela circunstância. Vou maneirar, porque isso não faz mal para mim. E ainda, tem outras circunstâncias que nos fazem lembrar. Porque vamos supor que a gente não tem consciência destes equívocos que nós estamos cometendo, por exemplo. As próprias circunstâncias, né, Deus nos permite passar por situações em que a própria dor, às vezes, vai nos ensinar. Então, por exemplo, me excedi. Vamos considerar o vício, como nós estávamos colocando como exemplo, né? Aí eu me excedo, eu mesmo causo a mim e aos outros que estão ao meu redor situações muito lamentáveis, e nesta situação, nas consequências desse ato, eu mesmo vou acabar sofrendo. E este sofrimento, evidentemente, vai me fazer refletir sobre tudo que está acontecendo e também eu vou ter a possibilidade de reconduzir através da minha própria vontade, através das minhas próprias escolhas, vou ter a possibilidade de reconduzir o meu caminho, de me renovar. Então, este esquecimento todo, né, e a gente sabendo disso lá no plano espiritual, isso para nós é um grande desafio, porque nós sabemos das nossas imperfeições. Então, a gente tem neste prelúdio da volta a possibilidade de refletir, de trabalhar essas indecisões, de agariar confiança através do contato com os bons espíritos, e eles nos auxiliam. Fica o convite para, né, o nosso estudo do prelúdio da volta, onde nós abordamos tudo isso. Então, sabendo dessas questões, o espírito pode falar assim: poxa, olha, estou vendo ali que aquele corpo que vai nascer, ele não vai ter uma vida longa, né? Ou que não vai viver, que é a questão, né? Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Então ele fala, né? Que é a resposta aqui. Se ele sabe que aquele corpo não tem probabilidade de viver, e é isso que move esta escolha, já que ele fala, assim eu vou passar mais rapidamente pela minha encarnação e eu não vou ter esta dificuldade de passar por aquelas situações todas, então quer dizer que ele está fugindo da prova, né? Então, pode acontecer sim que o espírito saiba, né? Que ele vai passar por aquilo, que o espírito, que o corpo que ele vai nascer não vai, né, viver por muito tempo, né? Mas, se isso for realmente um motivo da escolha, então ele está fugindo da prova. E aí, não faz sentido, porque a gente vai se renovar e nós vamos ter o mérito das conquistas através de passar pelas situações que nós somos inseridos. Então, não é, voltando mais uma vez no vício, não é o fato do corpo que nós escolhemos não vingar que o espírito que ali, né, está com este processo reencarnatório, não é através disso que ele vai conseguir o mérito de vencer a si mesmo, ou que ele vai expurgar de si essa imperfeição. Não. É simplesmente tendo que passar pelas situações que lhes vai trazer as dificuldades, né? O desafio, melhor dizendo, né? Não dificuldade, mas o desafio que ele vai ter que enfrentar. Porque é enfrentando e vencendo que ele vai ter o mérito da sua escolha, né? Isso é muito importante de refletir. E aí na questão 349 ele fala assim: quando falha por qualquer causa a encarnação de espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mistério dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, pode ser que aconteça e o espírito volte para o plano espiritual, onde ele vai ter
a oportunidade de trabalhar em uma nova escolha, né? Pode acontecer também que esta reencarnação que tivesse que ser concluída realmente, né? E obedecendo a uma anterior determinação, um outro corpo é escolhido para o espírito. Com relação à falha, né, da encarnação, né, com relação ao corpo, né, material, aqui, né, nós comentamos, por exemplo, no livro Missionários da Luz, 3 capítulos que tratam do processo reencarnatório, né? Este capítulo 3 aqui ele é muito esclarecedor, fala muito sobre isso que nós estávamos falando, sobre este momento que antecede a volta, onde o espírito trabalha o seu planejamento, e ali também onde ele relata a sua dúvida, a sua dor ali, sua inquietação antes da reencarnação. Tem esse capítulo 14 que fala do momento, né, em que a gestação está acontecendo e a proteção que aquela família, aqueles espíritos recebem pelos espíritos que ali estão assistindo. E também tem o capítulo que trata do fracasso. Nesta situação especificamente, né, é relatado uma situação na qual houve bastante descuido da mãe que estava gerando ali aquela criança, né? Através dos excessos que ela cometeu, então o corpo não vinga, né? E ali a própria espiritualidade vai em auxílio aquele espírito que estava reencarnando, né? Se eu não me engano, é o caso Volpini, né? Que é tratado nessa situação. Outros livros também relatam isso, né? Deste processo. Então, muito importante, né? Da gente relembrar que, realmente, aqui a gente está imerso na matéria e acabamos nos esquecendo, né? Daquilo que nós acordamos. Esquecemos de maneira consciente, porque como nós falamos, é possível que a gente estude as nossas próprias imperfeições e olhar, como Jesus fala, né? Olhai e vigiai, né? É, é possível que a gente olhe e perceba as coisas que nos acontecem ao nosso redor para entender quais são as situações que nos está trazendo a elevação que nós buscamos, né? E lutar para vencer aquilo tudo, trabalhar no bem, para que a gente possa se elevar, sempre com a visão de alcançar em nós uma renovação, uma transformação para melhor. Então, conhecendo a si mesmo, a gente tem a possibilidade de reconhecer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, aquilo que nós temos que trabalhar, e através de, um, de uma disciplina de pensamentos, de palavras, de atos, das nossas ações, né? Aí nós conseguimos, então, renovar a nós mesmos. E a nossa última questão de hoje, que é a questão 350, ela nos traz a seguinte questão. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito, a escolha que fez? Vamos supor, passou o processo da gestação, a criança nasceu e ali a ligação está completa, né? Porque ela só se completa mediante ao nascimento, né? Então, uma vez unida ao corpo da criança, então a gente entende que o processo reencarnatório está completo. A gente volta lá na questão 344, olha só. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do pensamento, certo? Então, nesta nossa questão aqui, 350, é importante que a gente entenda. Uma vez unido ao corpo da criança, ou seja, o processo reencarnatório está completo, e então não é possível voltar atrás, sucede alguma vez o espírito que ali anima aquele corpo deplorar a escolha que fez? Por exemplo, nós aqui neste momento, será que a gente, ou será que acontece de alguns de nós, né, deplorarmos a escolha que nós fizemos e, de certa maneira, deplorar a vida que nós temos? Né? Então, é uma pergunta que nos faz refletir. Será que alguma vez a gente já pensou desta maneira? Porque esta visão e este sentimento, ele tem uma relação muito forte com a visão que nós trazemos daquilo que a vida representa. Se nós entendemos que este momento, essa vida aqui nesse corpo material, representa um momento transitório do espírito,
no qual serve para mim como um meio de me purificar com vistas ao regresso à minha pátria espiritual, na qual ali eu vou ser mais feliz com esses valores que eu agariei para mim. Se eu entendo isso, então eu entendo também que as dificuldades que eu estou passando na minha existência, elas são justas, elas traduzem a bondade, a misericórdia divinas, porque me oferece a oportunidade para, além de progredir, resgatar os equívocos do passado. Então, eu entendo que isso tudo é para mim como um grande remédio. Agora, se eu não tenho esta visão da vida futura, se eu só enxergo as coisas materiais, tudo o que me acontece tem um peso muito grande, porque qualquer perda seria para o espírito aqui encarnado, né, que tem a vista circunscrita, ou seja, limitada às coisas materiais, qualquer perda representa grande coisa. Agora, né, o Kardec até traz um exemplo para isso, né? É como se fosse uma criança que perde um brinquedo. Então, ali para ela, esta perda é muito significativa. Agora, se nós olharmos, trazermos as nossas vistas para a eternidade e sabendo que esta passagem por este corpo, né, que é temporário, passando por essa vida que é temporária, e se eu entendo que estas situações servem para mim como um meio de expurgar as minhas próprias imperfeições e me tornar melhor, então ali eu vejo uma grande oportunidade, eu dou graças por estas questões. Então, ao invés de deplorar a minha vida, eu sou grato por ela, porque eu sei que ela me traz o remédio que eu preciso. Então, vejamos que existe a questão do ponto de vista com relação àquilo que representa a nossa vida. Se o meu ponto de vista se limita aqui e agora, então grandes dificuldades eu vou ter. Agora, se o meu ponto de vista está voltado para a vida futura, aqui o peso das coisas, das dificuldades, esse peso é menor, porque eu sei que isto vai me trazer um grande benefício no futuro. E também sei que é rápido, né? Então, olha só a resposta dos espíritos. Pergunta-se, como homem, se queixa da vida que tem. Se desejaria que outra fosse ela, né? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Então vamos refletir, vamos ler com calma aqui para a gente pegar o raciocínio. Ó. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Pergunta-se como homem, ou seja, aqui materialmente falando, se queixa da vida que tem, se desejaria que outra fosse ela. Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Então, a gente pensa, né? Vamos supor que a nossa visão aqui é muito limitada. E aí a gente pensa, né? Nossa, eu queria ganhar na loteria, queria ser rico, queria ter, né, uma casa em que eu não, né, uma quantia no meu banco onde eu não precisaria me preocupar com nada, né? Poderia ficar viajando, né, aproveitar a vida, né? Então essa minha vida não tem isso. Nossa, que ruim que a minha vida é, né? Queria não ter preocupação, queria aproveitar a vida, viajar o mundo. É isso que eu queria, né? Então é isso que está falando. Pergunta-se como homem, se queixa da vida que tem, se desejaria que outra fosse ela. Sim. Então, muitos nós vamos encontrar no nosso caminho vão ter esta mentalidade. Por quê? Porque só enxergam aquilo que lhes fere os sentidos. A visão se limita à matéria. Ela não consegue extrapolar aquilo que nós enxergamos. Não sabe que o espírito, né, sobrevive à morte do corpo e continua a sua existência, é um espírito imortal. Né? Aí vem a outra questão. Mas, será que ele se arrepende da escolha que fez? Olha só, então quer dizer, este que está reclamando, que está se queixando da vida que tem, se esqueceu que ele mesmo escolheu passar por essas questões, ou ter a vida que tem. Por quê? Porque ele sabia que através dessas grandes dificuldades, e não da facilidade, é que ele conseguiria agariar para o seu espírito os grandes valores. Então ele pede para nascer em uma situação onde ele não vai ter riqueza, onde ele vai ter dificuldades materiais, mas que vão lhe ensinar o valor do trabalho, né, que vão lhe ensinar a fraternidade, que vão lhe ensinar a caridade, a humildade. Então é isso que ele escolheu e ele sabia que através daquela vida, entre aspas,
difícil do ponto de vista material, ele conseguiria é, é, ter mais possibilidades de se enriquecer espiritualmente. Então, lá no plano espiritual, ele escolheu. Agora, é isso que está trazendo aqui. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido a sua escolha. Então, ele esqueceu que foi ele que pediu isso. Então, ele não consegue nem se arrepender, porque ele não se lembra que foi ele que mesmo que escolheu essa vida para si. Então, é muito interessante a gente parar um pouco, refletir sobre tudo o que nos cerca hoje, onde nós estamos, com quem nós estamos, as coisas que nos estão acontecendo e pensar: esta é a vida que eu mesmo escolhi e criei para mim. Porque nós somos o reflexo das nossas próprias escolhas. E também, muitas das vezes, somos as vítimas de nós mesmos. Isso é importante de refletir. A situação na qual nós estamos é reflexo de todas as escolhas que nós fizemos. Não existe injustiça. Existe justiça e bondade divinas, que nos oferece sempre a oportunidade de progredirmos através do resgate das nossas faltas, através de um processo de aprendizado do que é o correto, do que é o bem, onde nós exercemos o livre-arbítrio e aprendemos a utilizá-lo com amor. Então, isso é importante, porque hoje a gente precisa mudar o nosso pensamento. Quando alguém pergunta: nossa, você queria ganhar na Mega Sena? Queria ter uma vida diferente dessa, cheia de dificuldade? Não, queria essa vida mesmo, porque é essa vida que está me ensinando. E se hoje, por exemplo, né, vou pensar do outro lado, se hoje eu tenho recursos e a minha vida é de maneira material, né, ela é cheia de recursos, então é outra prova também, uma prova até mais difícil, como disse Jesus nos ensinou, né? É mais fácil um camelo, que era uma corda grossa, passar por buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A prova também é grande, mas não é impossível. O mal não está no dinheiro, na riqueza. O mal está no uso que nós fazemos dele. Se nós utilizamos apenas para favorecer a nós mesmos e para a satisfação dos nossos próprios desejos, e não em favor dos outros, aí eu estou em erro. E eu vou agariar para mim, né, dívidas muito grandes. Porque a nossa própria consciência vai nos questionar quando nós regressarmos. O que você fez com todos os recursos que lhe foi emprestado? O que você fez com esses recursos? Que era para você ter ajudado um monte de gente. Você fez isso? Não. Você fez apenas aquilo que satisfazia as suas próprias necessidades, né? Então, é a nossa própria escolha, a nossa própria consciência, perdão, que nos traz esse tipo de questão. Então, ó, continuando aqui, depois de encarnado, não pode o espírito lastimar a escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças, né? Ele pode achar, mas a gente sabe, né? Deus não nos dá um fardo maior do que aquilo que nós conseguimos suportar. Aí entra a sabedoria divina para nos auxiliar nessa guia, né? Mas, quando ele acha pesada demais a carga, considera superior às forças, a gente vê, infelizmente, é quando isso acontece e recorre a, ao ato que acomete contra a sua própria existência. Muito triste, muito triste, né? Lá no livro No Céu e Inferno, na parte segunda, nós temos os relatos dos espíritos, né? Os relatos recebidos dos próprios espíritos lá no plano espiritual. E espíritos que tiveram ali a sua última existência aqui no planeta Terra. Então vai falar de espíritos felizes, espíritos em condição mediana, espíritos em sofrimento, vai falar sobre arrependidos e vai falar também destes espíritos que acometeram contra a sua própria existência. Vale a pena ler. Mas vale mais a pena também reconhecer que Deus nos concede essa oportunidade para o nosso próprio enriquecimento espiritual. Trazer, cometer este ato contra a nossa própria vida, não vai trazer a solução. Vai aumentar as nossas dores de maneira exponencial. Não resolve o problema, né? É continuando com as nossas próprias
dificuldades, mas trabalhando por melhorar, tendo confiança em Deus, acreditando que felizes são aqueles que sofrem e que serão consolados, ou seja, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, mas eles serão consolados. Esse tempo aqui ele é muito breve, a nossa existência. Então, confiemos em Deus, recorremos ao processo de renovação de nós mesmos, rogando auxílio a Deus, a Jesus, à espiritualidade, para que a gente possa transformar a nós mesmos e, através dessa transformação, a gente possa blindar a nós mesmos contra processos obsessivos. Porque nós também temos que ter consciência de que estamos, quando, principalmente nessas situações, sob grandes influências espirituais. São os casos obsessivos. Encontrando ali, por exemplo, um espírito que nós tivemos grandes desavenças no passado, ele no plano espiritual e nós aqui encarnados, e nós ainda com as nossas próprias imperfeições sendo trazidas e alimentadas aqui na nossa existência, nessa nossa vibração baixa, caso a gente esteja, né, não procurando a melhoria de nós mesmos e dando vazão às nossas próprias imperfeições, aos nossos próprios vícios. Então, é nesse momento que nós vamos nos conectar a estes mesmos espíritos do passado. E ali é através dessa porta que nós vamos nos conectar. E havendo esta conexão, as influências são realmente bastante fortes às vezes, ao ponto de nos levar a este ato. Então a gente precisa se preocupar com a renovação de nós mesmos. E quando a gente fala de vício, não é só o vício material associado à bebida, cigarro, ao sexo. Não. Nós também estamos falando dos vícios morais, do pensamento, ou seja, dos vícios associados à inveja, ao orgulho, à prepotência, à ganância, né, aos excessos de todos os gêneros, né? Então, vale o convite para que a gente possa ler o livro Nosso Lar, em que é tratado ali, o André Luiz nos traz a sua própria situação, né, para que a gente possa refletir. Lá ele chega no plano espiritual como se fosse um suicida, né? E ele descobre posteriormente, porque ele fica muito inquieto com essa situação, já que ele não havia cometido, né, de uma maneira patente, né, contra a sua própria vida, mas ele acaba descobrindo que o processo foi acontecendo, né, de maneira, entre aspas, inconsciente, mas através dos excessos que ele acumulou durante a sua própria vida, tanto em atos exteriores, quanto também com relação aos atos interiores, dentro da sua própria mente, os pensamentos, né? Então é muito importante refletir sobre isso. Agora, dentro dessa nossa reflexão como um todo, nós estamos falando que na nossa existência nós temos sempre esta possibilidade de renovação e que os meios nos quais nós estamos inseridos oferecem para nós as oportunidades de cura para nós, enquanto espíritos. Então, às vezes, naquilo que a gente enxerga apenas o mal, a gente pode mudar o nosso pensamento para começar a enxergar nessas situações o remédio para o nosso espírito. Porque essas situações, se estiverem nos transformando moralmente, se nos estiver tornando mais humildes, este é o grande remédio que nós precisamos. E aí a gente consegue enxergar essa situação como um todo de maneira diferente. Então, trouxemos aqui um texto, né? Lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Temos ali as instruções dos Espíritos e nos é trazido esse texto lindo, O Mal e o Remédio, de Santo Agostinho. É um texto pequenininho, vamos aqui lê-lo, né? Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo.
tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada aos que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, ou seja, no futuro, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Olha só que interessante. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-os bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura, ou seja, brancura, né? E purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas de alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos, hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos que sofrem choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, de 1863. Bom, meus amigos, então é isso. Acho que vale muito a pena a nossa reflexão, né, com relação a tudo isso que nos acontece, que a gente tenha sempre a fé, a confiança, a vontade de melhorar, a vontade de trabalhar, cumprir o nosso dever e confiando sempre na sabedoria divina, sabendo que não existe injustiça e tudo aquilo que nos acontece, tudo tem a sua causa justa de ser, que é a consequência mesmo de tudo aquilo que nós escolhemos para nós, seja nessa existência ou seja nas existências passadas. Então, que essas reflexões possam trazer para nós bom ânimo, coragem, que nos possa trazer também um sentimento de que nós estamos aqui sob uma bênção divina que nos guia o nosso caminho e que nós, se perseverarmos no bem, certamente estaremos com muito mais felicidade no nosso ser espiritual do que quando nós entramos, com muito mais paz. Que essa renovação nos traga, então, essa felicidade que todos nós buscamos. Bom, meus amigos, muito obrigado por nos terem acompanhado. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos bons amigos do plano espiritual e que essas reflexões singelas possam nos auxiliar neste nosso dia. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Até o próximo estudo.